Olá, boa noite, bem-vindos ao Covid-19 diário deste dia 30 de abril, dia em que o Governo anunciou as medidas de desconfinamento que vão entrar em vigor já a partir do dia 4 de maio, no entanto, depois de um fim de semana que vai ficar marcado, mais uma vez, por medidas restritivas ao nível da circulação. Vamos então aos casos do dia. Na lista oficial da Direção-Geral de Saúde não há novidades nas últimas 24 horas, no que ao distrito diz respeito. O Concelho da Covilhã continua a ter o maior número de casos, com 7 infecções confirmadas. Castelo Branco mantém as 5 e o Fundão as 3. Grande parte destes doentes, vale a pena recordar, já receberam alta. Quanto à Sertã, surgiram notícias de mais 2 pessoas infectadas, mas estas ainda não surgem na lista oficial, que se mantém para já nas 4 pessoas, nos 4 casos. A diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco avançou esta manhã com uma explicação para esta situação e para este desfazamento. Nós temos pouca informação deles porque tivemos a informação através do SINAF, porque os utentes não estão aqui a ser seguidos, certo? Portanto, lá está. Sabemos que são da Sertã, melhor, do Concelho da Sertã, que estão alguns no país, mas não temos dados mais concretos. Que não estão cá, não estão. Depois, a saúde pública normalmente faz os contactos através da própria Autoridade de Saúde Pública para ver se há alguma necessidade de fazer rastreios a pessoas que estivessem perto. Penso que neste caso nem haverá grande necessidade. Declarações de Eugênia André depois de uma reunião no Centro de Saúde da Sertã, que já estava agendada antes de se conhecerem estes 2 novos casos de infecção, que ainda não estão na lista oficial. Voltaremos a estas declarações mais à frente. Em Portugal estão confirmados já 989 mortes por Covid-19, 1.519 casos recuperados e 3.794 aguardam resultado dos laboratórios. Há 25.045 casos confirmados. Na Extremadura, olhando já para a situação em Espanha, o número de mortes chegou aos 446 e há 1.887 curados. O número de casos de contágio nesta região é de 2.785. Em toda a Espanha, são 213.435 casos de infecção, 24.543 mortes e mais de 112.000 curados. A administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco esteve esta manhã na Sertã para uma reunião com as entidades locais ao nível da saúde e também para conhecer o funcionamento da área dedicada ao Covid-19 nesta vila. As colheitas serão feitas por equipas vindas de Castelo Branco para não sobrecarregar quem trabalha nos centros de saúde, a garantia que foi deixada esta manhã pela diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Porque nós nos ACES temos colegas que o número é reduzido, certo? Portanto, nós para dizermos aos colegas dos centros de saúde que fizessem eles próprios as colheitas, isso ia permitir algum desgaste, porque os colegas tinham que definir o horário, tinham que se vestir, tinham que se despir, tinham que estar a fazer a sua atividade normal, não é? Tinham que fazer o SAP, têm que fazer outras atividades. E têm que fazer também algo que são eles que fazem, que é o seguimento no Trace Covid, que é o seguimento dos doentes que estão em casa, etc., que é tudo muito moroso. Então, o que é que nós pensamos? Como eu tenho no hospital os colegas que são internos de formação geral e internos da especialidade, enfim, são pessoas mais novas e que estas situações para eles são menos estressantes, combinei com uma colega de medicina interna, que é internista, portanto é especialista, ela superintende a equipa e vem ela com esses colegas mais novos, assim como perceberam, é só um gasto de uma EPI, não é? Para cada um, e fazem neste espaço de tempo vários utentes. O Presidente da Câmara Municipal da Sertã, que é um dos concelhos com mais casos de infecção no distrito, espera que se mantenham os cuidados e agradece o esforço de quem trabalha na saúde, na segurança e não só. E seguir estas regras é fundamental, porque se continuarmos nesta terceira fase, como aconteceu na primeira e na segunda fases, nós vamos com certeza conseguir resolver este problema, minimizar este problema, porque ele vai continuar certamente, mas se mantivermos todas estas instruções, seguramente que é muito mais fácil e muito mais controlado, que é o que tem acontecido na primeira e na segunda fase. Depois também
Os bombeiros também é uma entidade que lida de perto com pessoas possivelmente infectadas, portanto também eles têm feito aqui um esforço muito grande e quero também agradecer, portanto, a todas as entidades, à ação social, à segurança social também, sempre disponível e em contacto com a Câmara também. Por isso nós temos obrigação, a Câmara Municipal tem a obrigação de colaborar com todas estas entidades e de uma forma especial com a saúde, porque é de facto um caso de saúde pública. A Sertã é uma das áreas dedicadas ao Covid-19, que hoje atendeu algumas dezenas de pessoas. Estas áreas dedicadas existem em vários pontos do distrito de Castelo Branco. O Governo inicia na segunda-feira o desconfinamento, um plano que foi apresentado hoje, depois de várias semanas em estado de emergência. Continua a ser obrigatório o confinamento para pessoas doentes e em vigilância ativa, bem como também a permanência no domicílio, esse dever cívico de recolhimento domiciliário, estando ainda proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Os funerais terão a presença dos familiares, mas serão as câmaras municipais a decidir quantas pessoas, como aconteceu até agora. O primeiro-ministro António Costa admitiu que houve alguns exageros, neste caso em específico dos funerais, isto quando apresentou hoje as medidas depois do Conselho de Ministros, tal como nós também falámos nas últimas semanas, aqui mesmo no distrito de Castelo Branco, são várias as decisões por parte das câmaras municipais em relação aos funerais e o acesso aos cemitérios. Por exemplo, em Castelo Branco, no Conselho de Castelo Branco, no cemitério eram apenas permitidas 3 pessoas por funeral, quando outros concelhos permitiam 10, 15 ou 20 pessoas. A partir de segunda-feira reabrem também as repartições de finanças, as conservatórias e outros serviços desconcentrados do Estado que não estejam inseridos em lojas do cidadão, por exemplo, cuja reabertura será apenas a partir do dia 1 de junho. No entanto, será obrigatório o uso de máscara e marcar o atendimento previamente. As lojas abertas para a rua e com áreas até 400 metros quadrados podem reabrir no dia 4 de maio. São os casos dos cabeleireiros, manicuras, livrarias e comércio automóvel. Nas lojas será obrigatório o uso de máscara e a abertura apenas a partir das 10 da manhã. Os cabeleireiros aceitarão apenas marcações prévias. É também uma das decisões já tomadas e que, aliás, foi sendo comunicada ao longo dos últimos dias pelos profissionais do setor. Feiras e mercados continuam sem autorização para venda de outros produtos que não os alimentares, pelo menos até 1 de junho. A 18 de maio reabrem os restaurantes, cafés, pastelarias e esplanadas, com lotação até metade da área que tem atualmente e funcionamento até às 11 da noite, entre outras obrigações. Nesse dia regressam às escolas também os alunos do 11º e 12º ano ou dos 2º e 3º anos do ensino profissional, com aulas a começar às 10 da manhã e a terminar às 5 da tarde para evitar deslocações em hora de ponta. Dizer também que, segundo este plano do Governo, reabrem os equipamentos de apoio à deficiência e as creches com opção de apoio à família, também na mesma data. Apenas as crianças em creches e jardins de infância não terão de usar máscara. As missas voltam a ter assistência a partir do dia 30 de maio, mas serão ainda definidas as regras em que vão acontecer, regras, obviamente, de saúde e que serão definidas juntamente com a Direção-Geral de Saúde. A 1 de junho, reabrem grande parte das lojas dos centros comerciais, as creches, pré-escolar, os ATLs e também os espaços culturais como cinemas e auditórios com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico. Estas medidas podem ser consultadas no site do Reconquista em reconquista.pt, obviamente em mais pormenor. Amanhã é Dia do Trabalhador e será também um dia assinalado pelos sindicatos, como é tradição, mas não da forma tradicional. A União dos Sindicatos de Castelo Branco vai assinalar o Dia do Trabalhador sem comícios, sem arruadas, mas com protestos adaptados a esta nova realidade. Num fim de semana prolongado em que voltam a estar em vigor medidas de condicionamento à circulação, os sindicalistas da CGTP adaptaram-se às limitações impostas pelo Covid-19. Sendo assim, na cidade de Castelo Branco, a partir das 15 horas, será transmitida uma mensagem sonora em frente à Câmara Municipal e este carro de som irá também percorrer as ruas e bairros da cidade.
Na Covilhã, à mesma hora, da mesma maneira, será também transmitida uma mensagem no Jardim Público e uma hora depois nas Portas do Sol. Nesta cidade, as atividades começam pelas 9 da manhã, com uma alvorada em carro de som pelas ruas da cidade. Haverá também, como é habitualmente por parte da CGTP, atividades no Tortozendo e nas Minas da Panasqueira. No entanto, estas serão também apenas com recurso a carro de som, com passagem de mensagens e música. A este meio juntam-se também as redes sociais, como o Facebook, onde a CGTP vai divulgar a mensagem da sua secretária-geral. E a CP decidiu suspender o serviço Intercidades na linha da Beira Baixa já a partir também de amanhã e até ao próximo domingo. Esta medida insere-se na decisão do Governo de limitar a circulação ao fim de semana, neste fim de semana prolongado, à semelhança do que aconteceu também durante o período da Páscoa. Esta decisão é aplicável a todos os comboios de longo curso, com exceção daqueles que fazem ligação a Évora e Beja, onde não há alternativas como o regional. Uma medida semelhante já tinha sido tomada na Páscoa, quando o Governo impôs a permanência nos concelhos de residência, salvo casos muito excepcionais. A oferta de comboios regionais será mantida nos moldes em que se realiza à data de hoje, sendo por si só mais reduzida do que é habitual devido ao Covid-19. E esta quinta-feira foi dia de reconquista nas bancas. Estamos com mais uma edição na rua, também começou hoje a ser distribuidor de assinantes. Recordo que, devido também ao plano de contingência dos Correios, alguns assinantes poderão receber o jornal mais tarde que o habitual. Numa primeira página que destaca a situação no Ponsul e também ao caso da destituição, da possível perda de mandato, aliás, do Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Amanhã voltamos às 10h30 com missa de São José Operário, a partir da Igreja do Cansado, para acompanhar aqui na antena do Reconquista em reconquista.pt ou no nosso canal no YouTube. E voltamos também com o diário, com a atualização da informação do dia, como sempre, ao final da noite. Obrigado pela companhia, boa noite, até amanhã.